você vai ter que a concentração de H+ do refrigerante, ela vai ser calculada pela seguinte expressão. Primeiro a gente vai representar a concentração de H+ por esse colchete envolvendo o H+. Menos o logaritmo da concentração de H+ é igual a 5. Logo, você vai ter que o logaritmo dessa concentração de H+ será igual a menos 5, o que vai dar que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 5, aplicando a definição de logaritmos. Já a concentração de H+ no estômago será dada pela seguinte equação. Menos o logaritmo da concentração de H+ igual a 1, ou seja, o logaritmo da concentração de H+ é igual a menos 1, portanto, a concentração de H+, nesse segundo caso, será 10 elevado a menos 1. Desse modo, a concentração de H+ no estômago, ele será 10.000 vezes maior do que no refrigerante. E, portanto, a informação obtida por José, ela é contestável. Ela fornece a altura de uma determinada planta em centímetros ao longo de alguns meses do ano de 2014. E quer saber qual seria a altura projetada para essa planta, se ela continuar com o mesmo comportamento, para o ano de agosto de 2015, ou seja, um ano depois. Muito bem. Observe que ela vai aumentando de 4 em 4 centímetros a cada mês. Portanto, quando chegar no mês de agosto de 2014, seguindo esse procedimento, ela vai estar com 36 centímetros. 12 meses depois, é só eu multiplicar esses 12 meses por 4 centímetros. Ela vai crescer mais 48 centímetros em um ano. Logo, se em agosto de 2014 ela tem 36 e em agosto de 2015 ela vai ter crescido mais 48, 36 mais 48 vai dar um total de 84 centímetros e, portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra B. Você tem o gráfico que representa o preço do quilograma em reais em relação aos anos. E o que o problema te pede é o preço no ano de 2020, ou seja, é uma informação que não é dada no gráfico, mas que você irá calcular. É uma projeção. Como isso é uma linha reta, você pode escrever a seguinte relação que está aparecendo aí no seu gráfico, tá? Ó, 2005 está para 10, 2015 está para 20, 2020 corresponde a P. Então você escreveria o seguinte, ó, observe o gráfico. P menos 20 está para 2020 menos 2015, assim como 20 menos 10 está para 2015 menos 2005. Resolvendo essa equação, você vai ter que o P é R$ 25. Será R$ 25 no ano de 2020. Mas o problema é saber quanto que esse preço, percentualmente, estará representando em relação a algum outro ano aqui, no caso 2015 ou 2005. Observe que em 2020 o preço será R$ 25. Se você comparar com relação a 2005, que é R$ 10, você terá um aumento de R$ 15, ou seja, de R$ 15 para R$ 25, houve um aumento em relação a esse valor, de 250%. O preço de 2020 será 250% em relação ao preço de 2015, que é o que está na alternativa de letra E. Questão simples análise de gráfico, só observar o gráfico. Você vê que 100 cópias custam R$ 20, o gráfico é uma reta, um gráfico linear, portanto, 50 cópias custariam R$ 10. A alternativa que traz essa informação é a alternativa de letra D. Considerando que o crescimento do consumo de peixe pelo brasileiro ao longo dos próximos biênios seja o mesmo do citado no texto, o ano em que o consumo de peixe no Brasil estará pela primeira vez acima da média do consumo per capita mundial é de... Então, observe o seguinte, ó. De acordo com esse texto que foi dado, em 2011, o consumo ele aumenta em 23% em relação ao biênio anterior. Esse consumo per capita, no caso, ele era de 11,7 quilogramas.
Se você vai estimar um crescimento de 23% a cada biênio, no ano de 2013 o consumo será 11,7 kg multiplicado por 1,23, porque houve um crescimento, o que vai dar 14,391 kg. Já no ano de 2015, você vai ter 14,391 kg multiplicado pelo crescimento de 23%, no caso você multiplica por 1,23, o que daria 17,70 kg. Para 2017, que é o próximo ano, você teria 17,70 multiplicado por 1,23, o que corresponderia a 21,77 kg. Como o consumo médio per capita é de 18 kg, o ano em que você vai constatar o que o problema está pedindo, constatar que o consumo de peixe vai ficar acima da média mundial, será o ano de 2017, e essa alternativa correta é a letra B. São dadas duas bandeiras, suas medidas aí, e se você observar, como vai aparecer aí, a bandeira do modelo A ela pode ser dividida em 5 triângulos, eu vou chamar cada triângulo desse de área S, e a do modelo B ela pode ser dividida em 3 triângulos, exatamente iguais aos triângulos da bandeira do modelo A. Portanto, como a bandeira do modelo B custa 15 centavos, significaria dizer que cada triângulo desse da figura da bandeira do modelo B custaria 5 centavos. E como a bandeira do modelo A tem 5 triângulos desse, eu gastaria 5 vezes 5 centavos, o que daria 25 centavos. O texto do problema, ele nos dá a informação bem precisa que é a seguinte, que quando você imprime 30 páginas por minuto com textos em tinta preta, isso corresponde a imprimir 15 páginas com texto em tinta colorida. Portanto, para você imprimir 30 páginas em tinta colorida, você vai precisar de 2 minutos. Você precisa de 2 minutos. E 2 minutos é exatamente o dobro do tempo que a impressora leva para imprimir a mesma quantidade de páginas em tinta preta. Ok? E a alternativa que traz essa frase, essa análise aqui, é a alternativa de letra E. Para imprimir 30 páginas em tinta colorida, será necessário o dobro de tempo que a impressora leva para imprimir a mesma quantidade de páginas em tinta preta. Você tem aí na figura do problema 2 garrafinhas de um refrigerante. E observe que as bocas das 2 garrafas, elas têm o mesmo diâmetro, que é 3 centímetros. Então, quando você olha para essas 2 garrafas, aparentemente elas parecem ser 2 garrafas semelhantes. Só que não há uma relação de proporcionalidade entre esses 2 recipientes. Nem uma proporcionalidade direta e nem uma proporcionalidade inversa, embora elas duas tenham praticamente o mesmo formato, não é isso? Portanto, a alternativa correta para a questão 62 seria a letra E, que diz assim, elas não apresentam relação de proporcionalidade, pois as medidas das garrafas não são proporcionais, justamente porque a boca de cada uma delas tem a mesma medida. Portanto, a resposta é a letra E. Eu vou dizer que Lucas vai receber X, enquanto Pedro vai receber Y. Como a divisão vai ser feita em partes diretas à média e inversas ao número de faltas, então a gente pode escrever o seguinte: para Lucas, 8x sobre 9, isso tem que ser uma constante K. E para Pedro, 3y sobre 8, isso tem que ser a mesma constante K. Calculando o valor de x e o valor de y em ambas as equações, você vai ter que x é igual a 9k sobre 8 e que o y é igual a 8k sobre 3. Mas a soma dos valores dos dois tem que dar igual a R$ 728. Calculando o valor de k nessa equação, você encontra 192. Vamos agora ver quanto foi que cada um recebeu. Lucas recebeu 9k sobre 8. Você encontra que Lucas recebeu R$ 216. E substituindo no valor de Pedro, vai dar R$ 512. Portanto, Lucas recebeu R$ 296 a menos que seu irmão Pedro, e a alternativa correta é a alternativa de letra D. Quero que você observe esse fluxograma que está mostrado.
Diz assim, você vai escolher um número real x, em seguida vai calcular o quadrado desse x, vai verificar se esse quadrado é positivo, e se ele for positivo, você vai calcular x mais 1 vezes x menos 1, e se não for positivo, ou seja, se aí você vai calcular quanto é x mais 1 vezes x menos 2. Pois bem, você tem aí 4 pessoas que disseram 4 números, né, escolheram 4 valores para x, alguns positivos e alguns negativos, nenhum deles escolheu o valor 0. E aí eu quero saber, considerando as escolhas que eles fizeram, qual será o resultado final. Pois bem, na hora que você escolhe um número real x e calcula o quadrado desse número, o quadrado ou ele vai dar 0 ou ele vai dar positivo, se é um número real. Como ninguém escolheu 0, então esse valor está descartado. Todos escolheram ou valores positivos ou valores negativos. Mas quando você eleva ao quadrado, você encontra como resultado um número positivo. Portanto, se é um número positivo, você vai calcular quanto é x mais 1 vezes x menos 1, que é x ao quadrado menos 1. Então, se é x ao quadrado menos 1, você tem no fluxograma que vai calcular a setinha correspondente ao sim, que é esse produto notável, e todos os resultados deles foram resultados positivos. Nenhum deles deu 0 e nenhum deles poderia ter dado negativo, porque todos são números reais, positivos. Portanto, considerando as escolhas feitas, o resultado final será o resultado que está mostrado na letra E. Será positivo em todos os casos. Esse problema é um problema simples, mas você precisa tomar cuidado, porque o enunciado diz que o tempo é dado em minutos, e ele quer saber a quantidade de bactérias após 30 segundos do início das observações. 30 segundos corresponde exatamente meio minuto. Então, no lugar de t, eu vou substituir o valor 1/2. Então, quando eu colocar 1/2 na função, vai ficar 10 vezes 1/2 mais 200. O que vai dar 205 e a alternativa correta é a letra B. Vamos ver qual foi o valor pago por Samuel ao longo dessa corrida. Pois bem, ao analisar o texto, a gente observa que ele pagou em bandeira 1. Portanto, ele vai pagar R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor da bandeira 1, mais 10 quilômetros vezes 0,90, que é o preço do quilômetro, e mais R$ 43,00 e mais 12 vezes 0,90. Essa conta dá no total R$ 66,30. Esse é o valor que ele vai pagar e é o valor que está na alternativa de letra A. Você tem 20 pessoas que têm alimentos para 21 dias, né, que vão fazer uma expedição por 21 dias, fazendo 3 refeições em cada dia. Então, ao chegar em 15 pessoas, o grupo fica com 35, vão fazer 2 refeições por dia e vão ficar X dias na sua expedição agora. A expedição agora vai demorar apenas X dias. Vai diminuir a quantidade de tempo, porque aumentou o número de pessoas, mesmo diminuindo a quantidade de refeições em cada dia. Portanto, observe que as grandezas número de pessoas e tempo são grandezas inversas. E as grandezas tempo e refeições por dia também são inversas. Logo, você pode escrever a seguinte expressão: 21 sobre x é igual a 2/3 multiplicado por 35 sobre 20. Também há uma inversão. Portanto, eles poderão se alimentar por 18 dias e essa questão tem a alternativa correta, letra B. Olá, caríssimos estudantes, cá estamos nós mais uma vez para resolvermos uma linda questão de matemática. Veja comigo a deixa no enunciado. Um pasto de formato circular plano, com raio de 7 metros, demora 5 horas para ser totalmente limpo por uma máquina. Ótimo! Competência 4, habilidade 16, no estudo da prova do Enem. Quantas horas essa máquina levará para limpar outro pasto com o mesmo formato do primeiro, portanto circular,
mas com 14 metros de raio. Meus caros, se nós temos uma pista, né, uma área circular, vamos lembrar, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Portanto, quando eu tenho um raio de 7 metros, π vezes 7 ao quadrado vai ser concluído em 5 horas. Porém, quando eu tenho π vezes 14 ao quadrado, eu vou demorar um tempo que eu vou chamar de ΔT. Naturalmente, se eu aumentei a área, também vai aumentar o tempo, resolvendo essa regra de 3, π vezes 7 ao quadrado sobre π vezes 14 ao quadrado. Minha gente, 14 é 2 vezes 7. Portanto, ao quadrado, isso vai nos dar 5 sobre o intervalo de tempo que eu quero descobrir. Note que π, cancelamos com π, 7 ao quadrado aqui, ó, e no denominador 2 ao quadrado, que é 4, e 7 ao quadrado. Eu elevei 2 vezes 7 ao quadrado. Isso vai me dar 5 sobre o intervalo de tempo que eu estou desejoso de encontrar. Resolvendo aqui essa igualdade, o 7 ao quadrado vai embora com 7 ao quadrado, onde, portanto, eu chego em 1/4 é igual a 5 sobre ΔT. E aí, multiplicando extremos e meios, o intervalo de tempo que nós gastaremos para limpar o pasto, que tem o mesmo formato, porém 14 metros de raio, será um tempo de 20 horas. E 20 horas aparece aqui na alternativa B. Portanto, meus caros, marquemos aí a opção B de bola nessa questão tão linda que nós acabamos de fazer. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Olá, pessoal. Na próxima questão, nós temos um problema de escalas de razão e proporção envolvendo áreas. Vamos lá? Um agricultor possui um terreno de 6 hectares e uma máquina capaz de semeá-lo em 3 dias. Naturalmente, o tempo gasto pela máquina para a semeadura é proporcional à área do terreno a ser semeado. Esse agricultor planeja comprar um terreno vizinho que é geometricamente semelhante ao seu, mas que possui o dobro do perímetro. Desse modo, após a aquisição do novo terreno, o tempo gasto pela máquina para a semeadura dos 2 terrenos será igual a... Ora, gente, a razão entre as áreas, ela equivale ao quadrado da razão entre os perímetros. Isso significa que se você tem o dobro do perímetro, 2 vezes o perímetro, isso não acarreta o dobro da área. Isso acarreta o dobro ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado da área. Na hora em que você dobra o perímetro, a área fica multiplicada por 4. Isso acontece quando as figuras são semelhantes. Então, recorde bem. Ora, se a área é 4 vezes maior, o tempo vai ser também 4 vezes maior, porque o texto nos informa que o tempo para a semeadura é proporcional à área. Portanto, o novo terreno vai gastar 4 vezes o tempo do primeiro, 4 vezes 3. Como nós temos que acrescentar o tempo do primeiro terreno, porque ele quer os 2 terrenos, então o tempo total vai ser 4 vezes 3 mais 3, o que totaliza 15 dias, que nós encontramos na letra D. Para resolver essa questão, você vai ter que considerar o seguinte, certo? Uma proporção feita entre o quadrado da razão entre as alturas. Não coloque como se fosse um formato linear, porque você está trabalhando com superfície, né? Então você vai fazer x está para 300, assim como aí o quadrado das alturas, ó, 320 sobre 1 ao quadrado. Então x sobre 300, né, será igual a 1024, com 2 zeros, isso dividido por 1, ok? Teremos ainda x como sendo 30.720.000 ml. Porém, para transformar em litros, isso vai dar aproximadamente 31.000 litros, ok? Então, item correto, item D.